Atualmente, a falta de infraestrutura urbana e de moradias dignas é um dos principais problemas no mundo. Segundo a ONU, em 2015, mais da metade da população do mundo vive em cidades e até 2050 chegará à marca de 66%. Porém, esse aumento não está sendo proporcional ao índice de pessoas com uma renda considerável e o resultado será muito mais pessoas em condições precárias. No Brasil, cerca de 54 milhões de pessoas vivem em moradias inadequadas. Afinal, por que um quinto da população brasileira está nessa situação e o que pode ajudar essas pessoas? As reformas urbanas no Brasil. Em meados do século XIX, para as elites republicanas, o Brasil precisava superar seu passado colonial visível na falta de planejamento urbano, nas habitações precárias e superlotadas e nas epidemias que se alastravam pelos bairros das grandes capitais. Em razão disso, entre o final do século XIX e as principais décadas do século XX, importantes cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo foram reurbanizadas e remodeladas. Apesar da evidente melhora na infraestrutura das cidades, as obras de modernização expulsaram a população mais pobre das áreas centrais, que passou a viver nos bairros mais periféricos em condições ainda mais precárias. O resultado dessas reformas pode ser visto ainda hoje na proliferação de favelas e moradias precárias nas periferias das grandes cidades e na ocupação clandestina de morros e áreas de mananciais. Déficit habitacional. O artigo 6º da Constituição Federal Brasileira assegura a todos os cidadãos o direito à moradia e aliada a estes serviços como segurança, saúde, educação e saneamento básico. Mas será se esse artigo está sendo cumprido? O termo déficit habitacional é utilizado para se referir ao número de famílias que vivem em condições de moradias precárias. Esse déficit está associado a moradias que estão em risco e que se necessita de uma nova construção. O déficit habitacional se refere à necessidade física de novas moradias para a solução de problemas sociais específicos de habitação e é calculado a partir de 4 componentes. O primeiro componente é em relação a habitações precárias e os domicílios precários, que consideram os domicílios rústicos e os domicílios improvisados. Os domicílios rústicos são aqueles que há proliferação de doenças devido a condições insalubres. Os domicílios improvisados são aqueles que não possuem fins de moradias, mas acabam se tornando uma como embaixo de pontes ou em viadutos. O segundo componente do déficit habitacional é a coabitação familiar, que considera os cômodos e as famílias secundárias que convivem juntas e necessitam de novas moradias. O terceiro componente é o ônus excessivo do aluguel urbano, que custa 30% do salário de um trabalhador com 3 salários mínimos. O quarto e último é o adensamento excessivo em domicílios alugados. Outro fator importante do déficit habitacional é que, a princípio, a intensa especulação imobiliária nas grandes metrópoles fomenta a alta nos preços dos imóveis e aluguéis, afastando a individualidade da polis. Nessa ótica, o planejamento urbano de uma cidade é colocado nas mãos de grandes empresas, onde estas disputam uma dada localização entre os moradores em prol da implantação de serviços de expansão do capitalismo. O geógrafo Milton Santos exemplifica essa dinâmica utilizando o conceito de urbanização corporativa, isso é, segundo ele, a moradia deixa de ser vista como um direito básico e passa a ser vista como mercadoria para servir aos interesses das grandes corporações. Logo, dá-se início a um processo de hipervalorização imobiliária, a qual promove a exclusão, a desigualdade e expulsa as camadas para as periferias. Principais movimentos: Movimento Nacional de Luta pela Moradia, MNLP, criado em julho de 1990 no primeiro Encontro Nacional dos Movimentos de Moradia, conta com representações em pelo menos 14 estados, busca acabar com o déficit habitacional, estimulando a organização nacional dos movimentos de luta pela moradia desenvolvidos por sem-tetos, inquilinos e mutuários, unificando suas lutas pela conquista da moradia. O MNLP-LM participou da ocupação da sede da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro em 2006. E em 2006, 60 famílias ligadas ao movimento tomaram um prédio em Porto Alegre que teria sido alugado por uma facção criminosa com o objetivo de, a partir dele, assaltar agências bancárias próximas por meio de um túnel subterrâneo.
Frente de Luta por Moradia, FLP, surgiu em 2003. Seu objetivo é fazer com que as pessoas das periferias possam ter acesso a imóveis ociosos nos centros urbanos do Brasil. Se coloca no campo de defesa do governo federal do PT e visa a elaboração de políticas públicas para o setor de moradia. Segundo o coordenador do movimento FLM, conta com 15 ocupações e mais de 4.000 moradores cadastrados. Em parceria com a União dos Movimentos de Moradia, conseguiu, a partir da formação de uma chapa, eleger um representante para participar do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. União Nacional por Moradia Popular, UNMP. Criada em 1989, a UNMP organiza movimentos populares de moradias a partir dos estados. Neles estão movimentos sem teto, cortiços, favelas, loteamentos, mutirões e ocupações. O movimento defende a autogestão, o direito à moradia e à cidade e a participação popular das políticas públicas. A UNMP é contra os despejos e informa em seu site que sua atuação se traduz em reivindicações, lutas concretas e propostas dirigidas ao poder público nas 3 esferas do governo, por meio de negociações e ações propositivas, sem deixar de lado as ferramentas de luta e pressão do movimento popular.